Olá. Uma lei em vigor em todo o estado de São Paulo inclui lições de primeiros socorros aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, além de professores e funcionários, por meio de atividades educativas e palestras. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. O socorrista Marcelo Clemente, mestre em Educação e Saúde da Criança e do Adolescente, o subtenente PM Gerson Gonçalves, que é bombeiro, Dr. Sérgio Timmerman, diretor do Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências Cardiovasculares do INCOR, e o deputado Carlos César, do PSB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. E você saberia como agir em caso de emergência para diminuir o sofrimento de uma vítima e até salvar uma vida? Alguns acidentes poderiam ser evitados. Mas quando isso não é possível, conhecimentos básicos de como agir em casos de emergência podem ajudar. Essa escola particular de São Paulo já ofereceu treinamento de primeiros socorros a professores e funcionários. E muitos já precisaram colocar o aprendizado em prática em algumas situações de emergência. É o caso da professora Rita, que já participou do treinamento várias vezes. Houve um curto-circuito. E rápido também, já foi usado o extintor, já foi chamada a equipe de segurança e nada aconteceu também. Agora é lei. Desde janeiro de 2015, a Lei 15.661 inclui lições de primeiros socorros na educação básica da rede escolar em todo o estado de São Paulo. Conhecimentos de simples prestação de primeiros socorros podem diminuir o sofrimento da vítima e até mesmo salvar vidas. Marcelo, a pergunta pode parecer óbvia, mas a gente acha que tem que começar por aí. O que são os primeiros socorros? Porque muita gente faz confusão. O que eu tenho que fazer primeiro, né? Então, é fundamental essa explicação. Perfeito, Mauro. Os primeiros socorros são cruciais e podem definir um processo de êxito no que diz respeito à preservação daquela vida, né? O próprio nome já diz, primeiros socorros são os atendimentos iniciais que o socorrista presta a uma pessoa que está sendo vítima de um acidente, seja ele de asfixia, acidente de carro ou mesmo um acidente dentro do âmbito escolar. Então são os primeiros atendimentos iniciais daquela vítima. E quais são esses atendimentos exatamente? Então, no primeiro momento, o socorrista ele presta muita atenção no ambiente como um todo, porque o próprio socorrista não pode colocar a sua própria vida em risco para salvar a vida de outra pessoa. Ele tem que tomar muito cuidado com o ambiente. Em segundo momento, ele tem que preservar a vítima de qualquer outro tipo de complicação ou de um evento que seja mais danoso à preservação da própria vida. Por exemplo, a remoção dessa vítima desse local de acidente de uma forma sem nenhum tipo de orientação. Pode prejudicar, inclusive, a coluna cervical e pode gerar um outro tipo de situação mais agravante. Então, no primeiro momento, o socorrista ele vai perceber se a vítima está com sinais vitais, se ela está orientada, se ela responde às nossas perguntas iniciais, se o batimento cardíaco está presente. Então, são esses sinais vitais que são muito importantes nesse momento. Gonçalves, o Marcelo é socorrista e a gente vê, no caso dos bombeiros nas ruas, quando estão num atendimento, quando chegam, as pessoas falam, o paramédico chegou. Não é paramédico, é um socorrista também, exatamente como o Marcelo. Vocês são socorristas? Socorrista. Na verdade, nos Estados Unidos e em outros países fala-se paramédico, mas aqui no Brasil nós adotamos desse socorrista. É um curso de 100 horas, hoje são 190 horas, um curso básico de primeiros socorros que é feito pelo bombeiro lá na Escola Superior de Bombeiros. É um curso básico e a partir desse padrão de atendimento, todo o aluno que chega na escola, ele sai de lá depois do treinamento de 45 dias, ele está de lá pronto para atuar em qualquer situação de emergência, no resgate, no caso. E você já está há quanto tempo nisso? 30 anos. 30 já viu de tudo um pouco? De tudo um pouco. O que é mais difícil nesse trabalho no dia a dia? Qual é o tipo de atendimento mais desafiador de ser feito? O mais difícil de todos é quando se trata de criança, envolvendo crianças. Geralmente, existem muitos acidentes com crianças, o que não é muito divulgado, mas muitas crianças se acidentam.
acidentam em queda de altura, principalmente altura, materiais de incêndio também, muitos deles, às vezes, na cozinha se queimam, queimaduras graves. E são esse tipo de atendimento que o Corpo de Bombeiros é chamado, assim que chega. Geralmente, o que acontece? A população ela não tem o mínimo de noção de primeiros socorros. O que poderia fazer para minimizar? E essa lei, eu acredito que venha justamente em encontro a isso. Que se acaso a mãe ela saiba como socorrer uma criança, dificilmente essa criança poderá entrar em óbito. O que aconteceu há poucos dias atrás, deixa eu até tomar liberdade de falar sobre isso. Geralmente o Corpo de Bombeiros recebe muitas ligações, e às vezes de mães desesperadas do outro lado da linha, e que o filho está asfixiado e não sabe o que fazer como fazer para se engasgar por essa criança. Exatamente. E o que acontece? Nesse momento, liga para o Corpo de Bombeiros ou 192, que é o SAMU, e tenta orientar essa pessoa, algumas vezes sem sucesso. O Gonçalves destacou a questão do acidente com as crianças, doutor Sérgio, e o objetivo do projeto do deputado é chegar na criança, no sentido de que a criança tenha as noções para os primeiros socorros. Agora, a gente tem um dado, 80% das emergências de adultos que ocorrem em residências, em 80% desses casos existe uma criança próxima. Quer dizer, esse é o foco do projeto do deputado, ou seja, ter uma criança próxima, bem instruída, bem informada sobre os primeiros socorros, pode se salvar uma vida. Na sua área, exatamente, que é a questão do socorro às pessoas que estão sofrendo algum problema cardíaco, a presença da criança também é fundamental? É fundamental. Primeiro, que a colocação de 80%, existe uma estatística mostrando que mais de 50%, 50% e 52% dos problemas cardíacos fora do ambiente hospitalar são presenciados por crianças ou adolescentes. Ou seja, é a criança que está vendo seu avô, que está vendo seu pai, às vezes ter uma parada cardíaca e morrer na frente e não saber o que fazer. Geralmente não sabe nem o telefone para poder... Não sabe absolutamente nada. Ligar para quem... E isso é uma coisa que foi feita internacionalmente, no qual eles falam assim, se nós ensinarmos criança a partir, eles colocaram, tem uma idade pré-selecionada internacional, que é a partir de 8 anos de idade, essas crianças têm condições, inclusive, de fazer um primeiro atendimento antes da chegada de um serviço de emergência. A partir de que idade? A partir de 8 anos de idade eles têm feito. É um número... Esse é um número meio mágico do isso serviço. numa situação internacional ou não, na realidade brasileira? Quando eu falei que isso foi tirado de diretrizes internacionais, mas extremamente bem aplicado em qualquer lugar do mundo. Hoje as diretrizes elas são internacionais. No Brasil é a mesma coisa. Nós temos, além dos primeiros socorros, nós temos várias situações que são extremamente importantes de atendimento. Nós temos a parada cardíaca, a doença cerebrovascular, ela mata uma população em torno de 40% a 45% da população, ou seja, nós temos quase metade da população que vai morrer disso. 50% mais de 50% dessa população vai ser presenciada por uma criança ou adolescente. Se nós ensinarmos essa criança, se nós ensinarmos na escola, ou se nós ensinarmos ela em qualquer lugar que seja, sensibilizarmos, ensinarmos ela, poxa, a pessoa está em parada cardíaca, ou ela está tendo uma dor no peito, deixa eu chamar pelo 192, 193. Vou pedir, porque o próprio sistema, no momento que você liga para o bombeiro, quando você liga para o SAMU, ele já tem uma maneira de instruir essa pessoa que está do outro lado da linha. E iniciar os primeiros procedimentos. Hoje é absolutamente viável isso. E só uma coisinha, o Instituto do Coração não treina somente para as doenças cardiovasculares, nós treinamos os pacientes que têm uma ameaça à vida. Deputado Carlos César, então esse é o seu objetivo, levar a palestra, a atividade educativa para a escola e orientar essa criançada. Correto, Mauro. É exatamente essa a nossa meta, o nosso objetivo. Foi isso que essa casa aprovou, a Assembleia aprovou esse projeto. Eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Sérgio, do professor Marcelo, do subtenente Gonçalves, e por esse programa esclarecedor que traz qual foi a intenção do legislador ao apresentar essa norma, que hoje é uma lei, como o Dr. Sérgio colocou aqui, e penso que ele pode colaborar com essas estatísticas, segundo consta o Dr.
a cada minuto de alguém que passa por um infarte, alguém que está sendo infartado, a cada minuto que passa para socorrer ela tem 10% a menos de chance de não ficar com nenhuma sequela. Então, a celeridade com que é prestado o socorro, ou que alguém saiba o que fazer no momento difícil, né, é dar conhecimento às pessoas, dar conhecimento desde a criança, ao aluno do ensino médio, ao adolescente e ao professor, né, que está presenciando muitos momentos de acidentes, como colocou aqui o subtenente Gonçalves. Quantas lendas que a gente vê, pessoas que vão pôr apenas um álcool ali para cheirar, ou pessoas que não sabem como lidar com uma criança que está engasgada, quer dizer, simples acidentes, né, 80% das quedas que acontecem em pessoas idosas acontecem nas residências, acontece nas casas. Diante de crianças. Diante de crianças. E muitos desses vão ficar com sequelas, vão morrer, né, uma porcentagem significativa vai morrer por conta das quedas, vai ficar com sequelas sérias. Então, é preciso que se dê conhecimento, que as pessoas saibam. E nada melhor do que fazer o treinamento dessas crianças por profissionais cedidos pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação, pela Polícia Militar, enfim, pelo Corpo de Bombeiros, que é um grupamento da Polícia Militar. As crianças hoje não sabem fazer o socorro ou muitas vezes até fazem de forma errada. Correto. Há um versículo na Bíblia, em Oséias 4:6, a Bíblia diz que a falta de conhecimento faz com que as pessoas pereçam. Por faltar conhecimento, as pessoas acabam perecendo. Então, muitas vezes, alguém naquele momento que vê um acidente na sua frente, ela fica tão desesperada, tão inerte, ela não foi treinada para isso, ela nunca teve uma palestra de alguém que mostrou, que alguém treinou num caso de incêndio, num caso de alguém que está sofrendo uma queimadura, ela nunca ouviu falar de alguém que está passando por um problema cardíaco, um pai, um avô, e ela não sabe o que fazer, ela não sabe nem o número de telefone que ela tem que ligar, nem quem ela deve chamar. E quando ela tem esse conhecimento, com certeza, uma porcentagem significativa vai ajudar com que vidas sejam salvas e sequelas não venham a acontecer. Subtenente Gonçalves, as pessoas não sabem nem para que número ligar, destacou o deputado agora. 192 SAMU, 193 Bombeiros. E eles atendem situações diferentes. Quais são as atribuições de cada uma dessas instituições aí, os bombeiros e o SAMU? Na verdade, hoje estão integrados tanto o Corpo de Bombeiros quanto o SAMU e Polícia Militar, todo um grande centro, que é o 190, lá no QG da Polícia Militar. Então, todos eles hoje estão numa cabine só, todos trabalham juntos, integrados, médicos do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil. Então, é 190. Se ligar no 190, logo a cabine do lado é 193, e polícia, 193, 192, 190. Mas se ligar no 190, que é o Copom da Sim, Polícia Militar, Copom. Já há uma transferência para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, que for o praticamente caso? numa única sala, todos eles estão interligados. Poderia fazer uma intervenção? Pode, Sim, claro. Por isso que eu acho que, deputado, acho que um próximo passo que nós temos que ter no Brasil é a integração do número de emergência. Nós não temos que ter 3 ou 4 números de emergência. Nós temos que ter um número de emergência, como acontece em qualquer lugar hoje que tenha um bom serviço de emergência. Isso parte da Assembleia Legislativa, Isso. deputado? Pode ser uma iniciativa do legislador? Na realidade, isso deveria ser federal. É nacional, porque o número é nacional. Né? Exatamente. Você pode estar no Pará e você vai ligar Sim, 190, você vai Exatamente. estar 181, que é de defesa da criança, enfim, noticiar alguma criminalidade que esteja acontecendo. Eu acho que é correto, embora esteja padronizado a questão dos números. A gente praticamente sabe que 193, 192, 190 são números correspondentes à Polícia Militar, a agravantes emergenciais. Mas é claro que o objetivo maior é que a pessoa possa saber como agir, como que ela possa não ficar totalmente perdida, que ela seja treinada para isso. Está provado, e nós temos casos aqui do metrô, onde há grandes concentrações de pessoas, quando os acidentes acontecem ali, e quantos são evitados, porque há profissionais que foram treinados, há profissionais que foram bem treinados, inclusive pelo INCOR. Marcelo, voltando a falar das crianças, nós, adultos, temos as nossas limitações, muitos não conseguem prestar um socorro, seja por nervoso, por não saber o que fazer, ou simplesmente porque não conseguem encarar aquilo ali.
não tem sangue frio para encarar aquela situação. Isso também deve ocorrer com crianças, né, nessa situação de elas serem treinadas. Como é que a gente pode identificar uma criança que vai ser bem, ela vai receber bem aquelas informações, vai assimilar e vai atuar na hora que for necessário, vai ser uma criança que não vai ter medo, que não vai ter o problema da falta do sangue frio que nós temos. Você sabe que muitas pessoas, né, os adultos, quando vem uma pessoa agonizando, por exemplo, asfixia, né? Então ela colocou um docinho, um brigadeiro na boca, não mastigou adequadamente, ela está sofrendo um sufocamento. Alguns adultos se desesperam e saem correndo pedindo ajuda, ao invés de imediatamente aplicar uma manobra, que se chama manobra de Heimlich, que pode salvar aquela vida, questão de segundos, né? Ela vai ficando sem oxigênio ela pode vir a óbito. Então me parece que os adultos, eles têm muito mais dificuldade em entender que um segundo pode fazer uma grande diferença. Nós já temos casos, né, na literatura de que crianças socorreram avós e pais porque agiram muito rapidamente. Acionaram o serviço de emergência por telefone ou desligaram um disjuntor de luz quando alguém estava recebendo uma descarga elétrica. Então é muito importante esse treinamento junto à equipe de docentes de uma escola e também para as crianças. Eu acho bastante interessante que essa lei aborde a questão dessas aulas de primeiros socorros no ensino médio, não é? Então eu trabalho com educação e prevenção de acidentes em escolas. Esse é o meu trabalho. E é muito interessante a gente perceber que os adolescentes não sabem quase nada de primeiros socorros. A equipe de professores também não sabe nada de primeiros socorros. Há um tempo atrás visitei uma escola, foi muito interessante, ministrando palestras, eu levo os bonecos credenciados, homologados pela American Heart. E é muito interessante que a equipe de docentes, os professores, não têm conhecimento sobre primeiros socorros, as crianças não têm instrução sobre isso, os adolescentes não sabem o que fazer, mas, Mauro, eu fico impressionado como eles prestam atenção no treinamento, como eles estão prontos para receber esses treinamentos, porque eles percebem que é muito importante, que pode fazer diferença, inclusive, no aspecto familiar, né? Dentro de uma festa, por exemplo. No momento ali, na hora H, na situação prática, as crianças teriam que ter instrumentos específicos para prestar esses primeiros socorros ou bastariam as mãos, por exemplo? Algum material, claro. Fazer um torniquete, fazer alguma coisa mais complexa, teria que ter material? Veja bem, então nós estamos falando de momentos bem distintos, né? Mesmo o torniquete ele não está mais em uso no que diz respeito a primeiros socorros, hoje nós aplicamos outras metodologias. No caso de infarto, por exemplo, é claro que uma criança ela não teria nem mesmo a força e o peso necessário, dependendo da criança, para fazer uma massagem cardíaca de reanimação cardiopulmonar em um adulto. Ela teria dificuldades, porque nós temos que pressionar cerca de 5 a 7 centímetros a caixa torácica para que essa massagem cardíaca seja eficiente. Então a criança teria dificuldade. Porém, esta criança, ela pode, dependendo da idade, imediatamente acionar o serviço de emergência, que é uma coisa muito importante. E aí eu concordo com o doutor quando ele disse que nós precisaríamos unificar esses números, porque nós vemos nos filmes norte-americanos, né? Lá é o 911. Então todo mundo sabe que o serviço de emergência é o 911. Aqui a criança e mesmo adolescente fica em dúvida. O que é 194, 193, 197, 190? Então essa é uma coisa interessante. Não dá para pensar. Não tem muito tempo para pensar. Porque uma coisa que é importante nós ressaltarmos aqui, eu acho essa proposta, essa lei extremamente válida, muito pertinente e louvável, é muito importante, é que os segundos são muito importantes no que diz respeito até mesmo ao infarto do miocárdio. Doutor Sérgio, tem umas informações aqui que foram retiradas de um grande portal de informações aqui de notícias. E tem aqui os procedimentos em cada uma das situações. E vamos falar aqui da parada cardiorrespiratória porque é a sua área. Então diz assim, com as mãos posicionadas sobre a região inferior do osso vertical externo, no centro do peito, deve ser iniciada a massagem cardíaca, parará, parará, parará. O osso vertical externo, não dá para falar desta maneira com uma criança. Vamos simplificar. O que é osso vertical no meio do tórax, entre quando você faz uma linha imaginária entre os mamilos ou a mama na mulher. É basicamente isso, no meio aqui do peito,
ela vai entrelaçar as mãos e vai fazer uma massagem cardíaca com ela tem um ritmo e uma profundidade específica. Eu quis tocar nessa questão porque essas informações vêm de um grande portal complexo, e é muito complexo. Exato. Como é que esse trabalho tem que ser levado para as escolas, deputado, com essa linguagem que vai realmente atingir a criança? É exatamente isso, né? Para cada público, se você for falar com uma criança no ensino fundamental, você não vai, como o próprio professor Marcelo já colocou, ela nem vai ter o peso ideal para fazer esse tipo de ação. Mas para cada público ele vai ter o treinamento específico e de forma simplificada que ele possa entender aquilo que dentro da limitação dele ele é capaz de fazer. Não dá para se esperar que uma pessoa leiga faça um tratamento de alguém especializado, com um bombeiro, mas dá para se esperar sim que ela possa dar as ações que não vá prejudicar aquele paciente e que vá de alguma forma contribuir. Só para você ter uma ideia, todos os anos, cerca de 5 mil crianças morrem por acidentes domésticos e 110 mil são hospitalizadas. E há uma estatística que diz que a cada criança morta, outras 4 ficam com sequelas permanentes. Então, o ambiente de acidentes está diante da gente, está diante de todos nós. Todos nós estamos sujeitos. E é importante que cada um, dentro da sua limitação, saiba a melhor forma de contribuir. O doutor tem uma colocação. Uma coisa importante, quando nós falamos da idade de 8 anos, existem dados de pesquisas feitas em treinamento de que uma criança com acima de 8 anos, obviamente depende muito também do peso dela, ela tem condições já de fazer, por exemplo, uma ressuscitação, uma massagem cardíaca, pelo menos minimamente eficaz até chegar para a manutenção, até a chegada do socorro. Eu diria que a proposição, a lei que o senhor colocou, ela é fundamental. Porque quando nós vemos qualquer serviço de emergência no mundo e no Brasil, nós falamos de uma corrente, a corrente da sobrevida. Sim. 3 dos elos dependem da população. E se nós temos uma população de crianças que estão na frente do acontecimento, ele não pode esperar um adulto. Ele vai ter que chamar para o socorro e ele vai ter que agir. Essa é uma realidade. Gonçalves, na aplicação prática da lei, a presença dos bombeiros é fundamental nessas atividades de palestras, de atividade educativa, porque a criança vê no bombeiro também, não só a criança, o adulto, mas vê no bombeiro o herói, quer dizer, aquele que salva vidas. Então a presença de vocês é muito importante. Então, o que acontece, Mauro, é que o Corpo de Bombeiros tem um trabalho voltado para essa área. Infelizmente hoje não está sendo tanto quanto antigamente. Dos anos 80 e 90, esse trabalho era muito mais eficiente porque abrangia várias escolas. Hoje não, temos pouco efetivo, mas de qualquer maneira ainda tem esse serviço, que uma viatura sai com... a viatura educacional, ela sai com o bombeiro e vão para as escolas. Isso aí tem que ter também, primeiramente, tem que provocar o sistema. A escola tem que ligar para o Corpo de Bombeiros e pedir essa palestra. Essa palestra é feita, mas infelizmente nós não temos como fazer isso em todas as escolas da rede estadual, na rede municipal ou particulares. Então, daí essa lei bastante interessante, porque poderia, uma parceria com o Corpo de Bombeiros, fazer esses treinamentos também. Quando uma criança é pressionada por uma situação de acidente, vai ao telefone, liga para o Corpo de Bombeiros e começa a receber as orientações de vocês, ela assimila com mais facilidade, ela reage com menos ansiedade em relação às instruções que vocês passam? Com certeza, com certeza. A criança é bem acessível, né? Suscetível a isso, né? A algumas instruções. O que acontece é que a linguagem que deve ser usada para a criança é bem diferente da usada para o adulto. Claro. Né? Então, deveria realmente isso aí. Essa lei que o deputado acabou aprovando é interessante, mas eu acredito que o treinador dessa criança tem que ter uma linguagem mais lúdica, tem que ter mais imagens, alguma coisa diferente para o adulto. Né? Como identificar situações de emergência, Marcelo? Como é que uma criança olha e fala, não, ali tem coisa errada? Olha, é muito importante a gente perceber, nós estamos discutindo aqui bastante sobre parada cardíaca, né? Mas os acidentes que podem acontecer no ambiente familiar ou mesmo escolar são inúmeros. Asfixia, afogamento, né? Nós já temos dados de bebês de 1, 2 anos
que morreram afogados num pratinho de sopa, por exemplo, em casa. Então começa a dormir, está lá no cadeirão, coloca o rostinho sobre, né, dentro do prato de sopa, e as vias aéreas superiores de uma criança são muito curtas, bem pequenas, então em poucos minutos é uma morte silenciosa. Ela se afoga num prato de sopa. Isso acontece com frequência. Nós já vimos aqui em São Paulo bebês que caíram dentro de um tanque, dentro de um balde, a mãe deixou lá um balde com roupa para lavar e a criança caiu, o peso da cabeça proporcionalmente para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, é mais pesado até que o corpinho dela todo, então ela se desequilibra, cai. Então nós temos muitos acidentes envolvendo crianças, queimaduras. Nós falamos aqui do álcool, crianças que veem os pais muitas vezes acendendo churrasqueiras, né, doutor? Jogando assim o álcool e faz aquela labareda, a criança acha aquilo, acha o máximo. E ela vai fazer isso, só que ela não tem um reflexo tão rápido como um adulto, e aquela língua de fogo vem sobre ela e ela acaba sofrendo queimaduras gravíssimas. Então, o universo de possibilidades de acidentes dentro de uma residência ou num ambiente escolar, nós temos recebido ligações de escolas que às vezes comentam assim, olha, nós tivemos no berçário o caso de um bebê que achou um grampo e estava engatinhando no berçário de uma instituição e colocou o grampo dentro da tomada e recebeu uma descarga elétrica. Ora, essa instituição ela deveria ter sido orientada, e aí é uma parte da educação preventiva de acidentes, que em um berçário as tomadas não podem estar a 15 centímetros do chão, elas devem estar a 1,5 metro. Ou seja, há uma série de ações que nós podemos tomar para preservar a vida das crianças e dos adolescentes. A criança ela pode se assustar com esses eventos, né? Eu poderia contar aqui inúmeros casos, não é essa a nossa proposta, mas eu percebo que sim, as crianças percebem quando há sofrimento, quando há alguma coisa que está passando errado, o avô que não está respirando. As crianças elas têm essa vivacidade, essa esperteza, né, de perceber, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então essa ação educativa é muito importante. E a criança também, deputado, como a pessoa multiplicadora, porque ela vai levar informação para casa. Exatamente. Que nós adultos também não temos, não é? Exatamente. Meu filho tem 5 anos de idade, vai fazer 6 agora em junho. E é impressionante, quando ele aprende alguma coisa da escola, ele vem compartilhar comigo. Né? Minha filha está com 16 anos, mas às vezes, por vezes, ao sair do carro e esquecia de colocar o cinto, a minha filha era a primeira a falar, olha, pai, coloca o cinto, tem que pôr o cinto. Quer dizer, a criança tem essa proatividade, e sobretudo a criança de hoje, né? A criança que pode, que sabe facilmente mexer no smartphone, facilmente mexer em telefone, em teclados, em computador. Então ela pode sim ser um instrumento muito útil para salvar vidas, para ajudar que vidas não venham a ter sequelas tão graves como acontece quando alguém, um adulto, passa por um problema, por um acidente, tem alguém próximo dele e a pessoa, ao invés de contribuir de alguma forma efetiva para salvar aquela vida, apenas assiste, né? E aquilo vai ficar um trauma para o resto da vida dela. Assistir um avô morrer, assistir um pai, assistir um tio, assistir alguém que ela estava ao lado e ela não conseguiu contribuir de alguma forma para que aquilo fosse evitado. Doutor Sérgio, nós falamos da massagem cardíaca, eu não sei se isso já responde à pergunta, mas quais são as técnicas mais simples de primeiros socorros para uma situação de infarto? Não sei se essa questão da massagem já respondeu, se tem alguma outra coisa que pode ser feita? Existem 2 momentos que são fundamentais. Quando a gente fala do infarto agudo do miocárdio, existe uma confusão entre o infarto e a parada cardíaca. A parada cardíaca pode ser causada por um infarto, muitas vezes é causada por um infarto agudo do miocárdio. Mas nós temos 2 situações muito simples. Uma coisa que foi colocada aqui, até que nós estamos discutindo, e que se discute nas diretrizes internacionais, é que vamos manter as coisas simples. O mais simples, às vezes, é o que mais se despreza. Então, o que é simples aqui? Você tem eu estou tendo um infarto, estou com uma dor no peito, mas eu estou falando, olha, eu estou tendo uma dor, eu estou me sentindo mal, eu estou consciente, eu estou falando, então você vai ensinar para a pessoa a chamar um serviço de emergência e aguardar junto com essa pessoa o serviço de emergência. Não fazer mais nada. Deixar ela num lugar tranquilo, tentar fazer com que ela fique mais... É muito difícil nesse momento. A segunda fase é, a pessoa começou a ter uma dor, mas de repente ela está inconsciente, desacordada, daí é um segundo passo. Aí você vai chamar para o socorro,
mas você tem que começar a agir. Essas são as duas situações que você deve saber. A parada cardíaca pode levar à parada cardíaca. A parada cardíaca, ela não tem condições da pessoa estar consciente e respirando. Não tem mais essa história de você tem 2 passos para variar uma parada cardíaca. Se a pessoa está consciente e se ela não está respirando. Não tem essas duas coisas, chama por socorro. Eu vou falar aqui 192, que é o que a gente... E começa a fazer a massagem cardíaca. A pessoa está consciente, está respirando, chama por socorro, faça com que ela fique num ambiente, num local confortável até a chegada desse socorro. Muito bem, o tempo do nosso programa já se esgotou. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Nós falamos hoje sobre a lei número 15.661 de 2015, de autoria do deputado Carlos César, do PSB, em vigor já no estado de São Paulo, que institui o curso de primeiros socorros para alunos e também para professores, funcionários da rede oficial em todo o estado de São Paulo. Agradecimento a todos aqui e a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tempo.